salve devoto! No oferecimento da Eletromi BH, o seu celular novo está aqui, Xiaomi, Realme, iPhone, tudo à sua disposição. Entregamos em toda Minas e parcelamos de até 10 vezes para você. Instituto CESP, Descalvista tem solução e a solução é transplante capilar. Cabelinho de pombo, nunca mais. Parcelamos de 10 vezes e tem 13% de desconto. Poupe até 20% na sua conta de energia com a Greenbel. Aqui no canal Alvinegro, avisou que veio daqui, pronto, na Greenbel é 20% de economia na sua conta de luz. Pode confiar na Greenbel, meu amigo. E ó, avisa que veio do canal Alvinegro, é garantido o desconto em Play. Divirta-se muito aqui no melhor game fantasy do Brasil. Afinal de contas, você ganha 100 moedas por dia e no final da semana você consegue ganhar até 2.000 moedas gratuitamente. Cadastre agora e ainda concorra a uma camisa oficial do Galão da Massa, meu amigo. E ó, não pode não ter Carvisa com você te protegendo. Afinal de contas, a Carvisa é a maior e melhor proteção veicular do Brasil. A adesão da Carvisa é 0. E eu garanto para você, proteção contra furto, roubo, colisão contra terceiros, incêndio e perda total, você só tem proteção de verdade aqui, ó. Na Carvisa, o link está na descrição. Aproveite a promoção, entre em contato agora e Go Life Saúde, a melhor assistência à saúde do Brasil. R$ 1.200 de reembolso e medicamento, telemedicina ilimitada, consultas e exames com preço fixo para você. Pode vir para cá, venha para Go Life, Desembola. Precisou de grana? É aqui na Desembola. Transforme o seu crédito agora mesmo. Tem crédito no seu cartão de crédito? Pronto, eu passo a grana para você. Por apenas R$ 599 nós limpamos o seu nome, tiramos ele do EPC, Serasa, Boa Vista e devolvemos o bom crédito que você tanto merece. Estão vendo, né? Tô gravando aqui para vocês esse vídeo antes do jogo contra o Godoy Cruz. Então as informações que vocês vão ver aqui são informações exclusivas, vão sair no vídeo 6 da manhã, porque aqui hoje termina muito tarde. Não vai dar para gravar o vídeo de 6 da manhã para vocês depois do jogo, mas prometo fazer aquela resenha de altíssimo nível aqui no vídeo do meio-dia para vocês, tá certo? Então daqui você vai pro vídeo meio-dia, tá tudo certo. Bom, galera, vamos começar falando aí dos principais temas de hoje, que são muitos os temas, e o primeiro eu vou falar do Bahia. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de acompanhar o Bahia. Ele fez uma parada que eu quero falar com vocês, que pode chegar aqui no Atlético, ou o Atlético já está fazendo, e um torcedor me mandou, falou assim, Rap, olha que grave o que o Bahia está fazendo. O que o Bahia fez? O Bahia foi lá no Corinthians, pagou 2 multas gigantescas de 14 milhões, outra de 12, 17 milhões, e tirou 2 estrelas em ascensão da equipe do Corinthians. Em nota oficial, o Corinthians, inclusive, rompeu suas relações com o Bahia, tá? Por completo. O Esporte Clube Corinthians, ao longo de sua centenária história, tem como seus valores respeito para as instituições de relevância esportiva, cultural, sejam do Brasil ou do exterior. Repudiamos veementemente o aliciamento imoral do jogador Cauã Forquim, tem mais um que está indo embora, formado nas categorias de base do Corinthians, em trama envolvendo o City Group e o Esporte Clube Bahia. Em nenhum momento o Corinthians foi comunicado sobre o interesse na negociação do jogador. Estudaremos caminhos jurídicos necessários e possíveis para punir responsáveis, apelaremos à CBF e à FIFA para que justiça seja feita. A estratégia retoma mais um ataque daquela antiga e nefasta prática de subtração de talento, ainda muito jovens do futebol nacional, levando a preço vil para o mercado externo, reduzindo o Bahia a um mero intermediário do negócio. Reforçamos mais uma vez nossa repúdia aos envolvidos, rompendo completamente qualquer relação institucional com o Esporte Clube Bahia e o Grupo City. Tá, e aí o torcedor virou para mim e disse assim, Rap, isso é muito grave, isso não pode acontecer, isso é um completo absurdo que tá rolando, o Atlético não pode deixar que esse tipo de coisa continue a rolar, podem vir aqui também roubar do Atlético, o Atlético também está fazendo isso. Bom, vamos lá, gente, a grande parada é a seguinte, não dá de maneira nenhuma para você simplesmente levar isso para o campo do roubo e tudo mais. O Atlético já teve alguns jogadores aliciados, é bem verdade, vou citar um exemplo para vocês aqui do Fred, que hoje está no Galatasaray, que a gente está querendo repatriar ele, e nós tivemos esse jogador aliciado pelo Internacional, né? Foi para um time chamado Porto Alegre e depois para o Rio. As coisas acontecem. Só que é o seguinte, cara, tudo tem que ter um limite, né? Primeira coisa, se você tá ali pagando direitinho a sua estrela, fez um projeto para ele, colocou tudo bonitinho, beleza. Você vai conseguir fazer esse cara voar, você vai conseguir esse menino acontecer, as coisas vão rolar. Se você não deu um bom projeto, aí fica difícil. Só que tem um porém.
Jogadores de 16 anos, 17 anos, você está negociando o primeiro contrato profissional dele. Internamente, a multa é muito mais barata que externamente. Você vai pegar o exemplo, por exemplo, do Gabriel Veneno, aqui do Galo, a multa para ele sair do Atlético é de 350 milhões de reais, enquanto a multa nacional é algo próximo do quê? De uns 50 milhões, 40 milhões. Então é muito mais fácil realmente para um Bahia vir aqui, pagar a rescisão, oferecer mundos e fundos para os pais dos meninos, aquela coisa toda, e levar o garoto, do que realmente contratar da forma que deveria ser. Fato é que isso é um ato nefasto, de certo modo, sim, porque você trabalhou o tempo todo com o menino, né, trabalhou todo o custo e tal, mas infelizmente o dinheiro grita mais rápido e rouba. O Galo faz a mesma coisa. Você virou e falou que o fulano saiu do time tal, do time tal, do time tal, do time tal. Olha, eu nunca vi, e aí vem aqui o meu comentário, nenhum time fizer qualquer nota repudiando a ação do Atlético. O Atlético sempre está, quando vai buscar um jogador, por exemplo, do Volta Redonda, manteve percentual, e de outras equipes pagou o valor pedido. Então eu posso dizer para vocês, pelas notícias explícitas e colocadas na imprensa, que nunca aconteceu. Então o Atlético anda de maneira ordeira, de maneira certa com essas pessoas. Mas, todavia, porém, entretanto, é impossível eu aqui chegar para vocês e cravar uma situação, falar que é desse jeito e que qualquer coisa é diferente disso. É complicado, eu não tenho como fazer isso para vocês. Mas fato é que, até então, nunca vi nenhum time vir ao Atlético e criar uma situação onde gerou um caos, gerou um problema, gerou uma situação, aspas, nefasta para com o Galão da Massa. Beleza? Beleza, até aí tudo bem. Falando agora sobre esse tipo de aliciamento, se eu acho, o que eu acho disso? Olha, eu acho isso muito grave, eu acho que a CBF deveria criar mecanismos de proteção, mas eu também entendo que, o menino tá ali, você pagou a multa estipulada, é isso, você poderia fazer um contrato de formação melhor. Mas se fizer um contrato de formação melhor, esses meninos vão receber rios de dinheiro e os clubes vão quebrar. Essa é a grande dinâmica do futebol. Futebol é um negócio valiosíssimo, futebol é um negócio de milhões e milhões e milhões e milhões, que infelizmente tá todo mundo de olho. Então, infelizmente, nós vamos viver essas práticas, sim. Não é impossível, são práticas que vão acontecer, são práticas que, infelizmente, fazem parte do jogo. Eu acho um absurdo, eu discordo, mas não dá para negar, em hipótese nenhuma, que são práticas do jogo. Não dá para negar isso, são práticas do jogo. Fato é que você pode criar dentro de um regulamento institucional entre as equipes, que as equipes que fizerem isso vão ter problemas. Agora, o Bahia foi lá e pagou a multa, né, irmão? Se pagou a multa, tá tudo dentro das normas legais e jurídicas. Bom, vamos passar para o próximo caso e vamos falar aqui de uma coisa que eu já queria falar com vocês, que é do caso Dudu e Gabriel. Todos sabem da questão do Dudu, não há novidade nenhuma nesse caso, né? Houve um poder, na minha opinião, político, no qual travou, no qual ferrou, no qual prejudicou, tá certo? As coisas do Galo, as coisas com o Dudu. O Atlético foi sumariamente prejudicado com isso. O Dudu não cumpre suspensão na Copa do Brasil e nem na Conmebol, mas cumpre no Brasileiro. Já cumpriu 3 jogos, vai cumprir o 4º contra o Grêmio, o 5º contra o São Paulo e o 6º contra a equipe do Vitória. Mas fato é que o Bruno Henrique, que está envolvido em manipulação, denunciado, aquela coisa toda, tá jogando. E muitos estão dizendo o seguinte: é um absurdo o Bruno Henrique jogar com todas as provas que tem contra ele e o Dudu não. Gente, são duas coisas diferentes. Que isso? Não, olha para você ver como é que são as coisas. Eu sou um cara que eu sempre me chamei, quando estudava direito, quando era gerente jurídico da construtora, quando trabalhei nos escritórios que trabalhei, de legalista. A lei tem que prevalecer sempre. Não é a lei para os inimigos e aos amigos a bonança. Não, é a lei para todos, custe o que doer. A gente, quando toma uma atitude, eu, você, fulano, ciclano, que é ilegal, nós assumimos a consequência. A gente quer sofrer as consequências? Só porque não. Ninguém quer sofrer consequência de nada. Essa é a grande realidade, mas muitas vezes sofremos, querendo ou não querendo. Então, assim, o Bruno, ele está condenado? Não. Ele está ele já é um criminoso comprovadamente? Não. O Dudu, houve um julgamento político,
obviamente, na minha opinião, político, a Leila foi lá, aquela coisa toda, onde ele foi penalizado. Mas, Rap, olha o que você está dizendo. O Dudu tá certo, o Bruno... Não, cara, a questão é a seguinte, eu discordo totalmente da sentença do Dudu. Eu acho que foi um absurdo, uma baita de uma sacanagem o que fizeram com ele. É uma tramóia, assim, que eu há muito não tinha visto na minha vida. É uma tramóia, na minha opinião, de um absurdo completo. O cara não mandou ela lavar uma louça, não. Ele mandou ela para aquele lugar. Não existe mais nada democrático que isso. O famoso vai para aquele lugar é o xingamento mais democrático do mundo. Você poderia apenar o Dudu financeiramente por ele faltar com respeito, por ele ferir a honra. Ok, concordo. 6 jogos colocando misoginia aqui, farroupilha, vocês não enganam ninguém. Já no caso do Bruno Henrique, o que eu chamo a atenção, e aí sim, você vai concordar comigo, não é que o Bruno Henrique já tinha que parar de jogar, porque ele ainda não foi condenado. Se for condenado, que sofra sanções financeiras, que sofra sanções pesadíssimas. Agora eu vou te dar um exemplo. Lembra daquele zagueiro do Galo que estava no meio disso também? Que jogava no Fluminense? Esse menino... Antes da condenação, antes de tudo, ele foi expulso e ficou de fora. Esse é o poder do Flamengo, esse é o poder da Leila, esses são os grandes poderes do mundo do futebol. Essas pessoas que simplesmente conseguem burlar todo o esquema, conseguem burlar toda a existência, conseguem burlar toda a vida, fazem o que bem entendem, fazem da maneira que querem, e aí os pequenos, os não Bruno Henriques da vida, esses pagam o preço da legalidade, esses pagam preço. É o que eu falo, o Flamengo está usando os benefícios dos amigos, enquanto aquele menino foi condenado. O pau que dá em Chico tem que dar em Francisco. Se o pau não deu em Chico e deu em Francisco, esse menino sabe o que ele devia fazer? Levar o judiciário à justiça, esse jogador, ele está parado, ele não está jogando, leve à justiça e peça a condenação desses caras por uma decisão que para um é de um jeito e para outro é de outro. Nem sei se isso é possível, mas essa é a realidade. O problema não é o Dudu e o Gabriel. O Dudu é um caso totalmente diferente do Dudu e do Bruno. O caso do Dudu é um, o caso do Bruno é outro. A injustiça do um não quer dizer que tem que prevalecer para o outro. O grande lance é, aquele zagueiro que era do Galo e estava no Fluminense sofreu uma penalidade antes de qualquer condenação, antes de qualquer comprovação. Não pôde jogar, ficou afastado, aquela coisa toda, enquanto o Brunão tá aqui, ó, tá jogando. Aí pra mim é grave, aí pra mim é sério, aí pra mim denota toda a falta de realidade, de estrutura e de universo. Isso é a comprovação do ato, isso é a comprovação do erro, isso é a comprovação de todo o problema. É porque eu tô gravando. E aí, meu querido amigo, esse é o grande espaço. Então, o Bruno e o Dudu, escuta essa aqui que eu vou falar e vê se você concorda. Não vou te mostrar, não. Caso do Dudu e do Bruno. Dudu completamente absurdo, errado, igual eu falei pra vocês. Não deveria ter sido condenado da maneira que foi. Ele não houve misoginia. Mandar tomar no cu é democrático. Xinga mulher, xinga homem, xinga criança, xinga velho e tal. O Bruno, pra mim, também não tem que ficar sem jogar bola até a condenação. Agora, por que aquele ex-zagueiro do Galo foi condenado e o Bruno não? Esse é o grande lance. O poder político coordena. E aí é que está o erro. Entendeu? Então esse é o grande ponto. Eu estava vendo só uma pessoa que se concordava comigo, ela concordou, por isso que eu falei tudo isso de novo. Bom, Rony merece a titularidade no Galo. Rony merece ser o cara do Atlético. Ontem ele foi escalado, não sei nem se jogou bem ou não, conforme eu expliquei para vocês. Estou gravando esse vídeo, né? Enquanto o jogo ainda não começa, a gente sabe que não pode ter gravação ao vivo de imagens aqui na Arena MRV, mas o Edu Panzi deu a opinião dele, sem ver ele jogar, sem ver o que está acontecendo. Eu vou dar a minha opinião, vamos lá. Hoje mais cedo me perguntaram, mas por que esse sistema... A entrega do jogo sem a bola ela é fundamental. Ah, mas o Rony só entrega sem a bola. E hoje mais cedo me perguntaram, mas por que essa insistência com o Rony? No futebol, Cirilo, hoje a entrega do jogo sem a bola ela é fundamental. Ah, mas o Rony só entrega sem a bola. Precisa haver uma compensação hoje dentro do Atlético quando você tem o Hulk em campo. E eu acho que o Hulk e o Rony, eles se compensam. O Hulk com o poder de decisão e com a qualidade no jogo com a bola, e o Rony no jogo sem a bola, na entrega. O Hulk é um cara que com a bola ajuda muito e sem a bola ajuda pouco. O Rony é um cara que sem a bola ajuda muito e com a bola pode ajudar mais do que ele tem ajudado. Eu não vou dizer que ele ajuda pouco não, porque os números do Rony na temporada não são ruins. De uns jogos para cá ele teve uma queda. Então o Cuca precisa fazer essa compensação lá na frente. Não adianta você ter só talento.
Você precisa ter entrega. Então, alguém precisa compensar a falta, eu não vou dizer de entrega, mas de característica do Hulk no jogo sem a bola. E o Rony compensa muito bem. Por isso eu acredito que o Rony tenha sido e venha sendo a opção do Cuca para estar sempre titular nesse ataque do Atlético. Esses seriam os meus 11 para iniciar contra o Godoy Cruz. Força máxima, tem que fazer o resultado. É isso aí, cara. Olha, inclusive eu tô gravando esse vídeo, já saiu a súmula e ele tá jogando. Parada é a seguinte, cara, vocês vão lembrar que eu trouxe um vídeo aqui um tempo atrás de um analista de futebol, ele mostrando aquele... Você lembra quando o gol do Galo sai do Coelho, que o Rony vai fazer uma marcação lá na frente, o cara dá a bola errada e o Galo vai fazer o gol? Esse cara pegou vários lances do jogo e mostrou. Eu mostrei só um curtinho pra vocês dele. Mostrando que o Hulk, quando tá em campo, o Atlético não marca pressão e não marca linhas altas com força. E quando o Rony tá em campo e o Hulk sai, o Atlético faz isso e tem uma dinâmica de futebol diferente. É exatamente isso que o Edu Panza tá falando. O Edu Panza tá falando isso sem provavelmente ter visto isso e eu concordo com ele. Ah, mas jogador tem que fazer gol. Ele é centroavante. Ele não é centroavante, ele joga pelo lado direito. Ah, mas ele tem que fazer gol. Ele tem 11 gols. Ele é o vice-artilheiro do time. Vice-artilheiro do time. Ah, mas eu não gosto dele. Aí eu entendi. Aí é outra história, é uma questão de gosto pessoal da bola, e eu compreendo, e tá tudo certo. Mas em campo, o Cuca tem esse entendimento. Eu mesmo disse que eu gostaria de ver aqui hoje o Biel. Acho que o Biel faria diferente, que o Biel acrescentaria, que o Biel conseguiria jogar em bom nível. Mas isso não quer dizer que vai acontecer. Hoje, por exemplo, não vai acontecer. É o Rony quem vai jogar. Então, o grande lance é a gente entender também, tecnicamente, o que cada um entrega, o que cada um faz, para a gente poder ter um bate-papo aqui de altíssimo nível. Bom, dando continuidade, vamos falar de Matheus Mendes. Tá? A situação de Matheus Mendes, segundo o meu amigo Lucas Tanaka. Vamos ouvir. Vamos à última notícia, atualização a respeito de Matheus Mendes, galera. Trouxe para vocês com exclusividade lá atrás a respeito dessa possibilidade de saída. Se o Matheus Mendes sair, o América só tem a opção de pagar o mesmo valor e ter a preferência na compra. Nada além disso. Então, qualquer proposta que chegar para o Matheus Mendes, o América só tem o direito de cobrir a proposta e igualar. Apenas isso, mais nada. Beleza? A atualização que eu tenho, até sexta-feira, até domingo, se o Atlético liberar, lembrando que está faltando a autorização do Galo, se o Galo liberar, o Matheus Mendes vai viajar no domingo, tá? No domingo desta semana, mas isso só se o Galo entrar em acordo com a Alverca de Portugal. Até o momento, no momento que a gente está gravando esse vídeo, o Clube de Portugal que está interessado, está fazendo a proposta para o Galo para levar o Matheus Mendes é a Alverca de Portugal. E aí, cara, o que está sendo discutido? Eu até falei para vocês que já estava fechado, porque vários jornalistas disseram isso, né? Então eu contei, ó, o fulano disse isso, eu nunca disse que era eu. Mas um ponto, nunca fui eu que dei essa notícia, né? Foi outro jornalista, mas até hoje eu pude entender aqui o que está acontecendo é que o Galo quer um cascalhozinho, manter 50% e o Alverga não está querendo pagar, está querendo fazer aquele negócio. Bom, vamos ver o que o time do Vini Júnior vai fazer. Vamos para o próximo tema, mas antes deixa eu te dar uma dica, gente, fundamental na sua vida. Primeiro, veja esse vídeo que eu vou te ajudar a fazer uma renda extra, olha só. Só para mostrar uma coisa para vocês, ó. Dá uma olhada aqui, meu amigo do céu, mais de 3 mil reais, ó. 17 dias, meu amigo. Cara, isso é só para mostrar o poder que esse aplicativo tem. Posso afirmar, cara, ó, você começa aí também que o resultado vem. E assim, cara, não é difícil, você acredita? Bom, vocês viram o vídeo. É uma renda extra sensacional e eu quero te dar alguns detalhes. A gente fica com o celular o tempo todo na mão, galera. O tempo todo nós estamos com o celular na mão, né? E aí, cara, isso aqui pode virar uma fonte de renda para você, como TikTok, Instagram, só que com esse trabalho sensacional. Todo dia que você vai abrir o celular, você vai ver uma graninha caindo. Por quê? Porque as vendas vão caindo e você vai ficando animado. É sensacional. É um trabalho honesto, lucrativo e seguro. E qualquer pessoa pode fazer. Até aqueles que não têm muita habilidade com o celular, tá? Se você quer sair do aperto e lucrar com ele, então clica agora nesse link aqui da descrição ou no comentário fixado para você descobrir o passo a passo, que é bem simples, tá? Mas, ó, já vou te avisando, pode sair a qualquer momento. Rap, mas é confiável mesmo?
cansei de cair em golpe. Esse é porque um amigo meu faz, tá ganhando uma nota com ele, uma nota assim, ganha uma grana muito boa de renda extra, inclusive tá pagando o carro dele, pra você ter ideia, e ele que indicou esse cara pra mim, e por isso que eu tô fazendo aqui no canal Vinícola, porque já deu certo com um amigo meu, o Rodrigo, então eu tô recomendando pra vocês, podem confiar que aqui funciona mesmo. Bom, vamos falar de urgente, né, reforço chegou, enquanto o jogo rolava, reforço chegou no Galão da Massa, tá? E o Juan, ele já está em terras nas alterosas, já está em terras alvinegras. O Atlético está correndo para registrar ele. Vai ser feitos os exames hoje. É importante a gente dizer isso, tá? Juan Tressoldi do Sassuolo. E ainda existem alguns detalhes para finalizar o contrato. Nada com o jogador, tá? Com o jogador já tá tudo líquido, certo, tranquilo e sereno, tá certo? Não há nenhum risco com o jogador. O que tá pegando mesmo é o que o Galo tá fixando nesse empréstimo. O Galo tá pegando por empréstimo, com passe fixado, só que tá sendo negociado aí, finalizado aí, metas, essas coisas, que até o valor já tá definido pelo que eu pude entender. O cara pode jogar o Campeonato Brasileiro? Pode. Sul-Americano? Pode. Copa do Brasil? Não. E esse é um grande defeito que o Galo tá fazendo, porque a partir do momento que você não tem um cara que pode jogar a Copa do Brasil, isso pode virar um problema. Então tem que ter essa atenção aí, vou até tentar, né, conversar com o Vitor Brax hoje aqui pela Arena MRV, para ver se eu descubro se, vai trazer outro? Vai com o menino mesmo, porque não vai poder jogar hora nenhuma, não é só contra o Cruzeiro, não. Não é contra o Cruzeiro, não vai poder jogar contra o Corinthians, que deve passar, e no final não pode jogar com o Botafogo, Fluminense, ou Vasco, ou outra equipe qualquer, ou Bahia, que vier para jogar grande final com o Galão da Massa, se Deus quiser. Então isso é um problema sério. Bom, partindo pro próximo tema, né? O HG soltou uma bomba, daqui a pouco tem a minha exclusiva, mas vamos ouvir o HG aqui, que é 15 segundos, olha só. O Atlético foi bem ao mercado até agora, continua. Eu falei mais cedo com uma pessoa do Atlético que me confirmou que a demanda sobre volantes continua ativa, tá? E me parece que, não sei se será só um zagueiro, não, mas volante também é uma demanda que está ativa. O Atlético está no mercado e deve trazer sim. Bom, vamos lá. Primeiro a questão do zagueiro. Gente, eu sempre falei com vocês o seguinte aqui no canal Alvinegro, que a informação que eu tinha, ainda deixava isso muito claro, gente, a informação que eu tenho é que o Atlético, em uma oportunidade de mercado, vai trazer zagueiro. Falava isso para vocês. Oportunidade de mercado, trazer zagueiro. Oportunidade de mercado é jogador livre, jogador que o time encostou e topa emprestar, jogador que está sem contrato ali, acabou na Europa e está olhando, não conseguiu um time na Europa, você traz para cá. E aí, essa informação mudou? Não, ela não mudou. Ela ainda é a mesma. Oportunidade, porque a saída do Rabelo, que está sendo acobertada, vamos dizer assim, com a chegada do Juan. Então não muda o raciocínio. Volante, vamos lá. Aí, beleza, vamos falar de volante agora. Essa é exclusiva do canal Alvinegro, tá? Olha, o Atlético tem conversas bem adiantadas com dois nomes. E o que fechar primeiro é que o Galo tá negociando sim com 2 times, correndo atrás para fechar esse negócio, com 2 equipes. É uma correria, assim, insana, essa é a grande realidade. É uma correria louca. E detalhe, tá? Vocês viram que na capa eu pus o símbolo da AFA, né? Um desses jogadores é argentino. Se é o Portilha, eu não sei te dizer. Se voltou, tá tudo em segredo, não sei te dizer. Mas que um deles é argentino, tá certo? E o outro é brasileiro. Bom, as 2 negociações em paralelo, essa pessoa me disse que uma tá mais adiantada que a outra e que o Cuca não abre mão de um volante. E eu mostrei pra vocês ontem, velho, só tem segundo volante, o Cuca precisa do primeiro volante. Dá pra você cobrir com o segundo volante a primeira volância? Sim, dá, mas o tempo todo, de maneira nenhuma. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Volto aqui meio-dia, aí sim, pra resenha desse jogo. Galo versus Godoy Cruz versus o Galo, beleza? Tamo junto, deixa o like, se inscreva, ative o sininho de notificação, meu muito obrigado, e precisou de renda extra, clica no primeiro link da descrição que você vai se dar bem. Um abraço!